Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. Meu nome é Evandra Peixoto e eu faço os vídeos deste canal para trazer um pouco para vocês a respeito de desenvolvimento pessoal e mental a partir da espiritualidade, que seria como colocarmos a espiritualidade na prática, em prática no nosso dia a dia. E as terapias holísticas junto esse conhecimento maravilhoso, né, sobre as terapias holísticas que ajudam a gente a colocar essa espiritualidade na prática, a nos desenvolvermos melhor, facilitando muitas vezes não só o conhecimento, mas o fato de vivenciarmos essa espiritualidade na nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre viver e sobre o tempo da vida, né? Esse tempo curto da vida. Para quem ainda não assistiu, esse é o primeiro vídeo, eu peço que assista aí os vídeos do canal, porque eu tento fazer meio que uma sequência de conhecimentos. Então, eu espero de coração que os vídeos aqui do canal já possam estar ajudando pessoas e que possa fazer sentido aí para ti também, que é o primeiro vídeo que tu esteja assistindo aqui. E deixe o seu joinha aí no final. Estava lendo um livro, gente, e eu vou ler esta página aqui para vocês, que foi Joaquim Pessoa que escreveu, e eu achei incrível, antes de dar sequência no, no, no vídeo. Então, diz assim, ó, viver é uma peripécia, um dever, um afazer, um prazer, um susto, uma cambalhota, entre o ânimo e o desânimo, o entusiasmo, ora doce, ora dinâmico e ora agressivo. Viver é romper, rasgar, repetir com criatividade. A vida não é fácil, nem justa, e não dá para comparar a nossa com a de ninguém. De um dia para o outro, ela muda. Muda-nos. Faz-nos ver e sentir o que não víamos nem sentíamos antes, e possivelmente o que não veremos e nem sentiremos mais tarde. Viver é observar, fixar, transformar, experimentar mudanças e ensinar, acompanhar, aprendendo sempre. A vida é uma sala de aula onde todos nós somos os professores, onde todos somos também os alunos. Viver é sempre uma ocasião especial, uma dádiva para nós mesmos, os milagres que nos acontecem, que sempre nos deixa uma impressão digital. A vida é um espaço e um tempo maravilhosos, mas não se contenta com apenas a contemplação. Ela exige reflexão, exige ação e solução. A vida é exigente porque ela é generosa, é dura porque ela é terna, é amarga porque ela é doce. E é ela que nos coloca as perguntas, cabendo a nós encontrar as respostas. Mas nada disso é um jogo. A vida é mais séria das coisas divertidas. Joaquim Pessoa. Essa leitura eu achei fantástica para a gente parar, pensar e refletir como pede, né? A vida, que a gente faça isso de vez em quando, que entre em ação, que ache soluções, sim, porque a gente vem vivenciando esta experiência aqui. E muitas vezes a vida se mostra muito complicada. Eu sou aqui do sul do país e a gente sim está passando por momentos terríveis, desagradáveis ao extremo com o problema das águas, das cheias, das enchentes e tudo aquilo que vem junto com esta situação, né? Teve muita chuva e tudo mais e todo mundo está acompanhando aí. Então, essa é uma experiência que a gente não quer passar, não deseja para ninguém e fica se perguntando, né? Que vida é essa tão dura? Por que disso? Por que daquilo? E é interessante dessa leitura, mais ou menos entender isso, né? Que não é apenas a vida, é o viver. Como você está vivendo perante as felicidades, as frustrações, os momentos bons, os momentos ruins, os momentos complicados, os momentos péssimos e os momentos ainda surreais, no sentido de
de problemático mesmo, como essa situação que eu falei antes. Então, como que você se coloca perante a vida? Eu gostei muito dessa leitura por causa disso, porque faz a gente entender que a vida é viver, inclusive todas essas situações. Então, como que tu se coloca perante a vida e como que tu está vivendo, apenas observando? Se tu está apenas observando, ela vai te trazer problemas, que nos outros vídeos a gente coloca aqui como a solução através das terapias holísticas, que a gente já passa a sentir não só mentalmente, fisicamente, no nosso dia a dia, né? Nossa família, energeticamente, a gente acaba atraindo, vivendo, materializando situações que só o fato da gente apenas observar e não agir vai criar automaticamente. Então, eu peço para vocês que vocês parem, né, por um instante e reflitam não só as tuas ações, mas a vida, a tua vida e como que tu está vivendo ela, tá bom? E aí, para continuar o vídeo, eu quero falar sobre o tempo. Que o tempo, ele é curto, ele é longo, depende exatamente como tu está vivendo. Existem pessoas que estão passando por certas situações que estão achando o tempo muito longo, a vida muito longa, estão completamente desanimados, estão completamente insatisfeitos, não estão sabendo vivenciar e muito menos apreciar esta dádiva que é a vida. E o que é a dádiva da vida, se não exatamente a dádiva do tempo? E aí, dentro dessa leitura que eu estava fazendo, eu achei uma outra leitura, que foi a que eu coloquei aqui para eu fazer esse vídeo, que fala da época de Salomão e tudo mais. Salomão fazia algumas análises e escrevia algumas coisas sobre algumas reflexões, né, que ele tinha, algumas que ele recebia de Deus, das experiências dele também, e daquela inteligência que ele tinha ali de colocar aquilo ou em frases ou em afirmações, em palavras e tudo mais. Então tem uma aqui que ele fala sobre o tempo, né? E aí, quando a gente lê, a gente vê que esse sábio, que era Salomão, né, tinha completa razão sobre isso, porque ele pensava sobre a evolução da vida e como que a vida evolui num espaço tão curto de tempo que é a vida de um ser humano, né? Mas como ela está evoluindo o tempo todo e a todo instante, nesse espaço curto de tempo que é a vida de um ser humano, tem muita evolução aí. E aí ele faz com que as pessoas parem e reflitam um pouco sobre isso. E uma delas diz o seguinte, que há tempo para nascer, tempo para crescer, trabalhar e casar, há tempo para ter filhos, netos, há tempo para amar, para servir, há tempo para ser feliz. E que de fato tudo tem seu tempo certo. E ele sempre chega naturalmente, sem atropelos, com atropelos. Mas quando eles chegam com atropelos é porque a gente está apenas observando, a gente não está nem atraindo, nem participando afetivamente, de uma certa forma, desta passagem sobre o tempo, né? Então ele afirma que tudo tem o seu tempo determinado. E para todo o propósito do céu, enfim, né, que ele falava muito sobre essas coisas divinas que vinham de Deus e afirmava essas coisas. Então, como ele disse, que bastava a gente olhar para o tempo vivido desde o nascimento da gente, né, para os tempos atuais que nós estamos vivendo e vermos a facilidade que tudo foi acontecendo e, de certa forma, muitas vezes, ou todas as vezes, no momento oportuno e devido do tempo, mas de uma forma assim natural, né, sobre as coisas. E aí, gente, a lição que a gente pode tirar de tudo isso, que eu anotei aqui, é a gente ter calma e paciência esperando o tempo. Não só o tempo passar para a gente observar, mas para a gente perceber como que as coisas acontecem. Porque quando a gente resolve atropelar, né, os acontecimentos para que eles aconteçam antes do tempo, ou no tempo certo, que a gente imagina ser o tempo certo disso, a gente acaba provocando situações inesperadas e muitas vezes desagradáveis, né? São surpresas da vida que fazem parte das nossas escolhas, mas normalmente, se você para pensar sobre as escolhas
deste tempo que a gente não quer esperar por achar a vida tão curta. Então, olha que louco, né, gente? Tem gente aí achando a vida tão longa, tão cansativa, e tem gente achando a vida tão curta. Como achar um meio termo sobre isso? E Salomão ajudava as pessoas a entenderem isso e a viverem isso de uma forma mais tranquila e suave, entendendo melhor sobre o quanto poderia ser criador, de uma certa forma, daquela realidade durante aquela vida. Então, dentro dessa parte também do livro que eu li, fala sobre o gênio, né? O Albert Einstein, que ele fala que o tempo é térmico. E ele explica melhor dizendo assim, ó, quando o homem se senta com a sua amada, por uma hora, o tempo parece que passou apenas 1 minuto e na verdade já passou 1 hora. E quando a gente se senta em algo quente, ou por exemplo um fogão queimando, encosta o dedo ali, por 1 minuto, por 1 segundo, parece que a gente ficou 1 hora ali se queimando. Tamanha é a dor daquilo. Então é como se tudo fosse relativo de uma certa forma. E para este físico, o tempo e o espaço seriam de uma certa forma interligados em um campo que preenche tudo. Depende do que a gente está sentindo naquele momento. Depende do que a gente está vivendo naquele momento. Ora, o tempo poderia ser imenso e ora poderia ser curto. E muitas vezes o tempo curto, né, é sobre aquilo que a gente acha bom. Então, muitas vezes a gente não consegue nem ao menos, como é que eu posso dizer? Não seria essa palavra, mas ser grato pelas coisas boas. Acaba olhando sempre para as coisas ruins, porque as coisas ruins parecem ter um tempo maior, de uma certa forma. E pelo contrário, né, gente? As coisas ruins normalmente são pequenas. Talvez o que a gente não está vendo, aprendendo, modificando, está ali só observando, não está fazendo o que deveria fazer com aquela situação, que faz com que aquilo se torne maior e por mais tempo do que deveria ser. Seguindo aqui nas sábias observações de Salomão sobre o tempo, ele destacava que existe o tempo de amar, e esse é o tempo mais importante, que essa é a única força, né, disponível capaz de transformar corações e encontrar aquela paz que a gente tanto necessita, que a gente tanto busca, que está ali dentro dessa paz, inclusive a felicidade que às vezes a gente não acha. Então, quando a gente quer se encontrar nessa caminhada, né, que é a busca pela tal felicidade, muitas vezes a gente encontra simplesmente no fato de ter paz. Na realidade, quem não tem tempo, por exemplo, para ouvir o outro, para amar, talvez não tenha tempo para ser feliz também. Então, muitas vezes não adianta você estar buscando uma coisa que você não tem tempo para se dedicar a isso. Voltando às situações que ocorreram, por exemplo, no Sul, nesse momento, né, tão complicado das enchentes e da água e da chuva e tudo mais, o que seria das pessoas se não houvesse tanto amor envolvido, tanto compromisso, tanta vontade de ajudar e tudo mais, não é? Então, se você tem o tempo de amar a ti e ao teu próximo, esse tempo pode sim ser muito maior, muito mais bonito e muito mais feliz. Aí aquela pessoa que pode estar achando tudo muito comprido e aí não quer amar, não quer isso, não quer aquilo, para não deixar a vida mais comprida do que ela já é, aos olhos dessa pessoa que está infeliz, é exatamente por isso, porque ela não tem essa felicidade, essa paz. No momento que ela modifica esse padrão, que é um padrão vibratório, terapeuticamente falando, ela pode ter um olhar diferente sobre isso. E aí a vida dela passa a ser curta demais. Então, que a gente saiba encontrar o meio termo disso, que é através deste amor, entendendo que existe tempo para tudo. O tempo, gente, ele é uma dádiva. Recebe-se ele de presente, assim como o presente do dia de hoje. Creio, que eu anotei aqui, que o melhor presente que se pode dar a alguém é um pedaço do seu tempo.
Cada um de nós, né, de uma certa forma, tem um tempo próprio. Mas o tempo, ele é absoluto e dispõe da maneira que a gente aproveitar ele. Então, ele é absoluto naquele tempo ali. Se tu vai aproveitar ele da melhor maneira possível, ótimo. Se tu não vai aproveitar ele, então realmente vai te faltar tempo para o que tu deseja. Aí tem uma outra anotação que eu fiz aqui, que diz assim, ó, existem alguns que não dão valor nenhum para este patrimônio que é o tempo que eles possuem. E quando sabem usá-lo, podem, por exemplo, produzir dinheiro, podem construir fortunas. Porém, como dizia Salomão, ninguém tem a força para produzir mais tempo. Portanto, o melhor de tudo é usá-lo para produzir felicidade. Porque quando você produz isso, todo esse resto, de uma certa forma, vem. Então, se a sua necessidade é ter muito mais dinheiro, ter muito mais paz, ter muito mais disso ou daquilo, produza felicidade. O livro, gente, fala sobre ele gostar, né, de ver as pessoas que são totalmente agendadas e colocam as suas atividades para cumprir elas ao longo do dia, para que elas tenham essa satisfação de terem aproveitado todo o tempo do dia. Então, elas são super organizadas, ou seja, como se elas soubessem aproveitar cada minuto do seu tempo e acabam no fim do dia cumprindo todos os seus objetivos. Então, é como se eles soubessem o quanto esse tempo passa rápido e que eles querem aproveitar super bem. Sabem dar valor, de uma certa forma, a cada minuto e sabem que o tempo não tem preço. Sabem que é uma dádiva, né? É uma dádiva celestial e procuram usá-lo da melhor maneira possível. E aí, para finalizar, diz assim, ó. Mas afinal, o que é o tempo? Talvez não saiba bem definir, embora já numa terceira idade, por exemplo, tenha vivido cada minuto muito bem, porém não percebe que não tem mais tempo, por exemplo, para procurar fazer aquilo ou outra coisa que queria, e sente que tudo que queria viver ou como gostaria de viver não tem mais tempo. Ou percebe-se que ainda tem tempo, inclusive, para viver mais ou para, de fato, viver aquilo que gostaria de ter vivido. Os minutos que restam de cada um, antes do tempo final, do tempo de partir, deve ser bem aproveitado na construção do melhor e da felicidade para atrair todas as outras coisas. Tudo tem seu tempo. A maior das árvores um dia foi semente. É assim que termina. Um beijo e até o próximo vídeo.